Olá, economistas, professores de economia, estudantes, bacharéis e todos aqueles que assistem aos nossos programas. Eu vou desdobrar um assunto em 2 programas, porque eles são bastante densos, mas são da mesma área. Eu estou me referindo à atuação do economista como perito judicial ou arbitral ou perito assistente técnico. Essa atividade, que eu particularmente desenvolvo já há mais de 25 anos, e também muitos outros colegas, cerca de 3.000 no estado de São Paulo, pelo menos em tempo parcial, atuam como os peritos do juízo ou assistentes técnicos. Hoje eu falo dos peritos do juízo. O que é a perícia? A perícia é uma contribuição técnica, ou seja, a contribuição de um técnico para a solução de um conflito. Então, imaginemos que 2 partes estão litigando e exigindo aquilo que o direito lhes daria como benefício. Por exemplo, receber uma indenização ou outra, ou diminuir uma dívida, ou saber um valor qualquer. O juiz e os advogados, eles são especialistas em direito, conhecem as leis, mas eles precisam do amparo de profissionais que possam atuar em favor do levantamento dos fatos, porque nós sabemos, o direito aplica-se sobre fatos concretos, senão não haveria necessidade de juiz, né? Porque a lei, ela prevê determinados direitos, mas ela prevê que se levantem os fatos para que sobre esses fatos se aplique a lei. E é justamente aí que entra o perito do juízo. O perito do juízo é um profissional de confiança do juiz, que é cadastrado no respectivo tribunal. No caso, nós temos 3 tribunais no estado de São Paulo. Tribunal de Justiça, que compreende as varas do Judiciário Estadual e, portanto, é o maior número de casos, a quase totalidade de casos é por aí. Temos o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que jurisdiciona os juízos federais, as varas federais no estado, de todos os âmbitos, de todas as especialidades, como previdenciária, fiscal, comum, etc. E temos os 2 tribunais, na verdade, da mesma natureza, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, da 2ª Região, com sede em São Paulo, e da 15ª Região, com sede em Campinas. Esses 4 tribunais e os seus vinculados, que são os juízes de 1º grau, necessitam, então, de peritos. E os peritos cadastram-se junto a esses tribunais, não vou entrar no detalhe, porque isso tudo está na nossa página na internet. E, a partir desse cadastramento, eles são eventualmente chamados para um trabalho. 2, 3, 4, 10, 20, 50, depende do volume de necessidade dos juízes que nomeiam e depende do desempenho do perito. E vou dar exemplos. Comentei sobre indenizações. Hoje é muito forte o conjunto de ações no judiciário que trata de indenizações. Por exemplo, 2 empresas, uma maior, uma menor. A menor era representante comercial ou distribuidora de uma empresa maior. Quando a empresa maior resolve rescindir o seu contrato, o contrato de distribuição ou de representação, podem não se acertar, ou seja, não se ajustar, não entrar em um acordo. Então, evidentemente, a empresa menor vai entrar contra a empresa maior pedindo uma indenização que acha correta, de valor correto. O que o juiz faz? Primeiro, antes dele fazer qualquer coisa, a própria empresa menor deve mensurar economicamente qual seria a indenização que acha correta, para apresentar ao juízo, dizendo, entendemos que a indenização deve ser de tal valor. Isso serão os assistentes técnicos, que eu vou falar no próximo programa. O assistente técnico da pequena empresa, e também há um assistente técnico da grande empresa,
que vai tentar fazer com que, dentro da técnica, sem falsear valores, né, e princípios, vai tentar fazer com que essa indenização baixe ou até seja anulada. Mas aí o juiz vai ter posições antagônicas das partes. E por isso ele precisa saber qual é o valor verdadeiro devido. E aí ele nomeia um perito. Indenizações, muitas vezes, elas são de duas naturezas. A de danos emergentes e de lucros cessantes. Danos emergentes é um pouco mais fácil de calcular. Por quê? São as despesas, os gastos, os desembolsos que a empresa X, que está acionando a maior, gastou. E ela, de repente, cortando esse contrato, ela deixou de usufruir dos benefícios daqueles investimentos, daqueles gastos que ela fez. Por exemplo, com o treinamento de funcionários, a compra de equipamentos, etc, etc. Né? Mas existem os lucros cessantes. O que é o lucro cessante? É aquilo que a empresa deixou de ganhar por conta da cessação do contrato. Ela deixou de ser representante, ela imaginava que ganharia XYZ nos próximos 3 anos e é preciso então apurar esses valores. E quando você fala em lucros cessantes, não é um simples cálculo matemático que vai vincular o desempenho anterior da empresa e que se obtém na contabilidade e se faz a projeção. Não é só isto. Porque o mercado muda, se altera, se amplia, diminui. Então é necessário que você também tenha uma visão do mercado, além da visão contábil, que é uma visão de registro dos fatos econômicos. Mas não é dos fatos econômicos, é de registro dos fatos econômicos. Então o economista entra aí. Existem outros 12 milhões hoje na Justiça Estadual de processos envolvendo bancos e clientes. Seja o banco cobrando o cliente, como o cliente pedindo a revisão de operações de crédito. Isso no Judiciário de São Paulo. Porque no Brasil existem 100 milhões de processos. Esses 100 milhões, assim, numa estimativa bastante grossa, eu diria que 60, 70 milhões envolvem questões econômicas. Não são nem criminais, nem estritamente de família, sem envolver valores, né? Mas no estado de São Paulo temos isso. E quem é que faz essas contas? Quem é que apura os valores? Quem é que confere os valores, verificar se houve abusividades ou não da parte da instituição financeira, ou se o devedor cumpriu ou não a sua parte? É o perito do juízo. Então ele trabalha em favor do juiz. Ele trabalha em favor do juiz, acompanhado por assistentes técnicos, de quem eu vou falar logo em seguida. Como é que o economista chega a ser um perito do juízo? Bem, primeiro ele tem que se formar bem, porque ele precisa ter uma formação técnica sólida, que ele vai obter no curso de graduação ou em cursos de aperfeiçoamento, de extensão. Ele precisa garantir o lado técnico, para que ele não assine alguma coisa que não corresponde à realidade. Depois, ele precisa se articular no sentido de inscrever-se no respectivo tribunal, visitar os juízes, convencer os juízes a ter pelo menos uma primeira nomeação para que os juízes possam acreditar ou não no seu trabalho, verificar o seu trabalho e, se acreditarem, podem dar outros casos para que ele assuma. Então, tudo isso são atividades bastante bem remuneradas, eu diria, considerando a média dos trabalhadores e dos próprios economistas, mas não acontece de um tempo, de uma hora para outra. Isso é toda uma construção, como qualquer carreira é construída. E aí, eu diria, não precisa sair do seu emprego para ser perito do juízo. Você pode concomitantemente trabalhar no seu emprego e trabalhar como perito do juízo. Tudo isso, a gente, no Conselho de Economia, nós temos o Fórum de Perícias, avaliações de solução de conflitos, que funciona todas as terceiras quartas-feiras do mês, e a gente esclarece todos esses aspectos que eu estou falando. Mas, deixando bastante claro, o Corecon apoia os peritos do juízo, dá todo o suporte a eles e também entende que essa é uma atividade muito bem remunerada, digna
e que serve muito bem à sociedade brasileira. Então, só podemos aplaudir a atuação dos peritos do juízo. No próximo programa, vamos conversar sobre os peritos assistentes técnicos.